E nós vamos agora ler a palavra do Senhor, amém? Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 24, que nos diz assim, meus queridos, a palavra do Senhor. Um dos 12, Tomé, apelidado de Dídimo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Então eles disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser o meu dedo nelas e minhas mãos na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Que palavra profunda, né, meus queridos? Que palavra pontual o Espírito Santo de Deus está trazendo ao nosso coração nesta noite. Mas, meus amados, antes de entrarmos aqui dentro daquilo que o Espírito de Deus, Ele quer ministrar ao nosso coração, e eu já adianto para você que nesta noite Deus, Ele vai fazer algo nos nossos corações e o Senhor, Ele vai trazer um renovo na nossa fé, Ele vai mexer, aleluia, com a nossa estrutura fé. Aleluias. Se você está com a sua fé abalada, se você está com a sua fé lá embaixo, se você até nem está tendo mais fé para prosseguir, para caminhar, Deus vai falar com você nesta noite. E nós vamos sair daqui, desta reunião, fortalecidos no poder de Cristo Jesus. Mas antes, meus amados, vamos voltar lá no início do ministério de Cristo Jesus. O maior desafio que Jesus encontrou no seu ministério foi verdadeiramente encontrar corações aonde ele pudesse encontrar guarida, aonde as suas palavras pudessem alcançar lugar. Enfim, meus amados, a incredulidade foi o que mais impediu vidas de serem alcançadas pela obra que Jesus operava, pelo seu ministério, as suas palavras de salvação, de redenção. E nós encontramos vários pontos onde Jesus muitas vezes, ele exortou muitos pela sua incredulidade. Porque na verdade, meus queridos, como a Bíblia nos diz, lá no livro de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradarmos ao Senhor sem fé. Porque para recebermos a revelação do Senhor, para recebermos aquilo que o Espírito de Deus, ele traz ao nosso coração, nós precisamos ter fé. E a Bíblia diz, como eu descrevi aqui lá em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós queremos agradar ao Senhor, nós precisamos ter um coração avançado em fé na pessoa de Cristo Jesus. E Jesus, então, meus amados, por muitas vezes, ele exortou muitas pessoas pela sua incredulidade. Foram muitas as cidades por onde Jesus passou e ele não pôde realizar muitos dos seus milagres, porque a incredulidade era tamanha. Muitos lugares onde Jesus também entrou e ele teve que sair, porque as pessoas queriam apedrejá-lo, as pessoas estavam rejeitando, as pessoas não estavam crendo na sua mensagem. E meus amados, não é diferente nos dias de hoje. Ainda hoje, meus amados, o Espírito Santo de Deus, ele encontra resistência em muitos corações. Ainda hoje, meus amados, os corações, eles estão enrijecidos pela incredulidade, estão endurecidos pela incredulidade. Os corações ainda hoje, meus amados, estamos vivendo numa era aonde verdadeiramente a fé está cada vez mais escassa. A propósito,
O próprio Jesus declarou isso, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E, meus amados, nós podemos ver o amor de muitos se esfriando, porque a fé, ela está cada vez mais se esvaindo, saindo, sendo ignorada. E nós, meus amados, só conseguimos verdadeiramente vencer os embates da nossa vida se nós mantivermos a nossa vida conectadas em Cristo Jesus. E essa conexão, ela se dá, meus amados, na nossa fé, por meio de Cristo Jesus. E Jesus, então, meus amados, seguindo aqui o seu ministério, houve momentos em que Jesus operou grandiosamente, maravilhosamente. Nós encontramos aquele homem, aquele centurião romano, onde Jesus ficou admirado da sua fé. Quando ele vai até Jesus, para que Jesus curasse o seu servo. E a Bíblia diz que quando Jesus disse, eu vou até a sua casa para curá-lo. E ele então diz, não sou digno que tu entres debaixo do meu teto. Basta somente uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também vivo debaixo de autoridade e tenho também aqueles que estão debaixo de minha autoridade. E naquele momento, meus amados, a Bíblia nos conta que Jesus ele ficou admirado, ele ficou perplexo da fé daquele centurião romano. E olha, meus amados, que aquele homem era um gentio, ele nem era um judeu, mas ele estava ali com a sua fé focada em Cristo Jesus. E houve outros lugares, outras situações que Jesus também fez maravilhas mediante a fé. Então, amados, a primeira coisa que nós precisamos entender, e aprender, meus amados, que se queremos mover o trono de Deus, se queremos mover a glória de Deus, meus amados, é através da nossa fé em Cristo Jesus. Eita glória, aleluias! E a fé, meus amados, não é nada elaborado. A fé não é nenhuma escrita, não é nenhuma liturgia. A fé não é um receituário que nós guardamos no bolso para aquele momento em que nós passamos pelas adversidades. A fé, meus amados, ela é gerada, ela é produzida dentro do nosso espírito, através do Espírito Santo de Deus. Esta fé, meus amados, ela é canalizada dentro de nós, quando nós buscamos esta fé no Senhor. E a propósito, igreja do Senhor, a Bíblia também nos afirma que nos últimos dias o justo viverá pela fé. Portanto, eu quero dizer para você, se nós não começarmos a moldar, a trabalhar, a estarmos cuidando da nossa fé, vai chegar aquele grande dia que nós não vamos resistir os dias maus que estão por vir. E agora, meus amados, voltando aqui dentro do texto, Jesus, ele já havia ressuscitado, aleluias. Ele já havia passado pelo seu martírio, ele já havia derrotado a morte, ele já havia carregado sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, e ele já estava ressurreto, aleluias. E ele agora se apresenta diante dos discípulos. Os discípulos estavam trancafiados, com medo dos judeus. Eles estavam com medo das represálias. Eles estavam com medo de que os judeus pudessem fazer com eles, como fizeram com Jesus. E então eles estavam trancafiados, escondendo dos judeus. Eles estavam ali, temerosos. O que podia acontecer? O seu mestre não estava mais entre eles. O seu mestre foi levado para o madeiro. E agora estamos sozinhos, estamos desamparados. Foi este o pensamento. E eles ali dentro de casa, trancados, às escondidas, com medo de que pudesse também vir sobre eles represália. E eles então, meus amados, ali, solitários, amedrontados, Jesus se apresenta diante deles. E a Bíblia nos conta, meus amados, que naquele momento, quando Jesus se apresenta diante deles, o coração daqueles discípulos salta de alegria. Eles são tomados
da presença do Senhor Jesus. Os seus corações são invadidos de alegria e Jesus assopra sobre eles a paz. E depois então Jesus sai. Mas acontece que naquele dia, Tomé, um dos 12, não estava presente. Ele não estava ali naquele momento quando Jesus se apresentou aos seus discípulos, depois que foi ressurreto. E agora, meus amados, aqueles discípulos maravilhados, aqueles discípulos que estavam ali trancafiados, com medo, se sentindo sozinhos, abandonados, como eu descrevi, a Bíblia nos afirma isso. Eles estavam ali sentindo desamparado porque o mestre não estava mais com ele. Agora o que vai ser de nós? Não é isso que muitas vezes acontece conosco, meus queridos? Quantas vezes, pela nossa incredulidade, nós também sentimos sozinhos e desamparados? Muitas vezes, a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, a nossa falta de esperança no Senhor, nós também nos sentimos da mesma maneira. Estou sozinha, Deus me abandonou, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está atento ao meu gemido, ao meu pranto. Eu estou aqui desamparado, Ele esqueceu de mim, eu estou sozinho aqui neste vale, eu estou aqui me esvaindo em lágrimas e Ele não se importa comigo. Quantas vezes, meus queridos, nós também estamos na mesma maneira. Aqueles discípulos, eles estavam ali trancafiados, amedrontados, mas eles tinham guardado nos seus corações a palavra de Jesus. Quando Jesus havia dito para eles que ele iria ser levado para o madeiro, ele deixou isso bem claro. O Filho do Homem será entregue, o Filho do Homem será levado para ser crucificado, maltratado, e depois ser crucificado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar, eu vou ressuscitar. E muitas vezes, meus amados, quando Jesus falava isso aos seus discípulos, eles ficavam sem entender. E Jesus novamente, pacientemente, ele trazia com clareza, mostrando para eles: está findando a minha hora está chegando. Mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Jesus nunca deixou de preparar os seus discípulos. Jesus nunca deixou os desprovidos desta certeza de que ele ressuscitaria, de que eles não ficariam sozinhos. Mas agora, meus amados, quando eles veem o cenário de desolação, de tristeza, de angústia, de desespero, eles se veem sozinhos, abandonados, trancados. O mestre está lá pendurado. O mestre foi morto. E agora nós estamos desamparados. Estamos trancados. Porque se sairmos, podemos também submetermos ao mesmo martírio, sermos também levados à cruz. E eles estavam ali temendo, amedrontados e sozinhos. Mas quando Jesus se apresenta, meus amados, é como que naquele momento toda palavra que Jesus trouxe aos seus corações viesse ao seu entendimento de uma forma mais impactante. E naquele momento eles saltaram de alegria, porque eles viram o mestre que havia ressuscitado. Eles não estavam mais sozinhos, agora eles estavam sentindo já amparados, porque o mestre estava entre eles, ele ressuscitou, aleluias. E como eu disse, meus queridos, muitas vezes o inimigo de nossas almas, ele coloca esta incredulidade no nosso coração. E nós achamos que vamos sucumbir, nós achamos que Deus nos desamparou, se esqueceu de nós. É como se Ele não estivesse ouvindo as nossas orações. Quantas vezes nós oramos, e parece que as nossas orações, elas não passam do teto. Não sentimos a nossa oração extravasar os céus. Não sentimos a nossa oração subir até o trono de Deus. E isto é angustiante. E nos sentimos desamparados, sozinhos. Nos sentimos, meus queridos, como se verdadeiramente Deus não estivesse se importando conosco. Mas são setas do nosso adversário, são táticas do nosso adversário para nos enfraquecer na nossa fé. Ao passo, meus queridos,
que tal como aqueles discípulos, eles estavam munidos da palavra do Senhor, quando Jesus deixou para eles bem claro que ele iria passar pela morte, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Mas no momento da prova, naquele momento de aflição, no momento crucial, meus amados, da morte, da crucificação de Cristo, eles se sentiram apavorados. Como nós muitas vezes. Mas, amados, como aqueles homens, nós também estamos de posse da palavra do Senhor. Esta mesma palavra que ele ministrou ao coração dos discípulos, ele deixou registrada para o nosso coração. Ele deixou bem claro que nós não estaríamos sozinhos, que não somos órfãos, que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nos deixou a esperança de que estaria conosco onde quer que nós estivéssemos. Aleluias! E nós encontramos, meus amados, lá no livro de Isaías, quando o profeta ali, inspirado pelo Espírito de Deus, ele deixa ali esta palavra profética para todos nós. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Eita glória de Deus, aleluias! Nós vimos, meus amados, aqueles 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aqueles 3 homens que foram lançados naquela fornalha de fogo ardente. Olha ali a profecia se cumprindo. Olha ali, meus amados, o 4º homem presente com eles naquela chama. E o interessante, que Deus não livrou aqueles homens de ir para a fornalha. Deus não os livrou de passar por aquela aflição. Deus não os livrou daquela situação. Mas Deus esteve presente com eles naquela fornalha de fogo ardente. Aleluia! Deus esteve ali. A Bíblia nos conta que o rei, meus amados, ficou apavorado. E ele chama o seu súdito e diz: não foram 3 que nós lançamos, mas eu vejo 4. E o 4º é semelhante ao Deus. Eita, mistério de Deus! E olha que coisa mais profunda. Quando aqueles 3 homens é chamado para fora, a Bíblia nos conta que a chama não teve poder algum sobre eles. Nem mesmo cheiro de fumaça havia nas suas roupas. Eles estavam intactos. Meus queridos, muito embora o inimigo de nossas almas quer nos fazer pensar que estamos sozinhos e desamparados, mas o Senhor está presente conosco. Aleluias! Ele está ali porque Ele nos deu essa garantia de estar conosco todos os dias. Alalaba, sube a terra. Glória, glórias. E então agora, quando Jesus se apresenta, todo o cenário muda, tudo se transforma diante daqueles homens. O medo, ele sai, e o medo, ele sai para tomar lugar, alegria no coração. Aquilo que estava tendo pânico, agora já não há mais lugar, porque a alegria já estava no coração daqueles homens. Eles viram o Senhor, eles viram o seu mestre, e eles agora vai contar isto para Tomé. Tomé não estava presente nesta cena. Tomé não estava presente neste dia fatídico. E eles então vêm todos florados de alegria. E eles vêm contar: olha, nós vimos o mestre. Tomé, o mestre, apareceu a nós. Talvez eu aqui conjecturando, eles até estivessem dizendo: olha, Tomé, lembra quando o mestre disse que ele iria ser levado para o madeiro, mas que ressuscitaria ao terceiro dia? Pois bem, Tomé, ele ressuscitou, ele apareceu entre nós. Ele soprou sobre nós a paz. Mas o que foi que Tomé fez, meus queridos? Naquele momento, ele começa a dizer para os discípulos: eu só acredito vendo. Eu só acredito se eu tocar nos buracos das suas mãos, aonde foi pregado os pregos naquele madeiro. Eu só acredito se eu ver o buraco onde foi colocado os pregos nas suas mãos. Eu só acredito se eu apalpar o seu lado, onde a lança foi colocada, onde o meu mestre foi
ferido do seu lado. Eu só acredito se eu ver. Amado, sabe o que eu aprendo aqui? Ouça bem, não distraia. Olha o que Deus fala ao meu coração aqui. Isso é muito sério, meus queridos. Isso é muito sério. Note bem que eu venho descrevendo para você o cenário daqueles discípulos. Aqueles homens até então, só recapitulando, eles estavam amedrontados, cabisbaixos. Eles estavam, meus amados, num clima de derrota, num clima de solidão, de desamparo. Mas quando o mestre se aproximou, tudo isso acabou. A alegria tomou conta nos seus corações. Tudo voltou como era antes. A presença de Jesus, aleluia, reacendeu a chama nos seus corações. E é isso que Jesus faz quando Ele se apresenta. Quando Ele se apresenta a nós, meus queridos. A alegria, ela toma lugar. Tudo muda com a presença de Jesus. E aqueles homens, eles estavam tomados de alegria, de fé, de esperança. Toda derrota caiu, toda derrota ficou por terra. Eles agora estavam renovados na fé, eles estavam robustecidos na sua fé, agigantados. Eles estavam, meus amados, tomados de alegria, porque o seu mestre havia ressuscitado. E agora, quando eles vêm nessa condição, contando para Tomé a sua admiração, alegria, é como se eles ali estivessem recebendo um balde de água fria. Vamos aqui colocar. Eu não acredito. E quantas vezes, meus amados, eu aqui aprendo muito isso. Muitas vezes, amados, nós vamos estar com a nossa fé bem avançada. Nós vamos estar realmente muito focados na nossa esperança em Cristo Jesus. Porque fé, meus amados, é algo individual, ela é pessoal. Cada um tem o seu nível de fé. Fica ligados nisso. E muitas vezes, amados, com toda a nossa dificuldade, com todos os embates que nós vamos passando, e em cada um destes embates, das dificuldades, dos momentos solitários, dos momentos amargos, entristecidos, daqueles momentos que só nós conhecemos e Deus. Amados, mas ali dentro deste cenário, o Espírito de Deus, Ele vai trabalhando conosco, Ele vai nos levantando, Ele vai clareando aquilo que estava totalmente escurecido, aquilo que estava como uma névoa diante dos nossos olhos, vai tomando uma nova forma, as coisas vão mudando de curso, e o Espírito de Deus vai nos desfocando da derrota para a vitória. O Espírito Santo de Deus vai nos desfocando daquele lugar sombrio para o lugar de glória. E Ele vai trabalhando conosco, aleluias. Porque quando nós estamos nessa condição, meus queridos, é que Jesus se apresenta para nós. Os discípulos estavam nessa condição que eu estou descrevendo, e Jesus se apresentou a eles. Aqueles 3 amigos de Daniel, como eu coloquei aqui, eles estavam numa situação terrível, e foi lá, naquela fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais aquecida, que Jesus se apresentou a eles. E não é diferente, meus amados, é quando nós estamos nesta condição de destruição, nessa condição de fracasso, que Jesus vai trabalhando dentro de nós. E o Espírito de Deus vai mudando todo o cenário na nossa mente, no nosso entendimento, e as coisas vão tomando uma nova forma. Aquela alegria que estava escondida, ela começa a sair aos poucos. É como um sol que, quando ele começa a brotar num dia chuvoso, e depois de uma intensa chuva, de uma escuridão de chuva, e o sol começa a brilhar timidamente, assim começa a acontecer conosco, porque o Espírito Santo de Deus faz isso conosco. Porque, meus amados, a palavra do Senhor nos diz que Ele não nos fez por cauda, mas Ele nos fez por cabeça. E o inimigo, meus queridos, que muitas vezes quer nos colocar lá embaixo, nessa condição de cauda, de acharmos
que não há mais esperança, que não há mais solução. Mas quando nós estamos nessa condição, quando o diabo vai assoprando e quando nós vamos sentindo que estamos neste cenário destruidor, Jesus vai se apresentando por meio do seu Santo Espírito e as coisas vai transformando de um dia para o outro. Dia após dia, Ele vai trazendo bálsamo, Ele vai trazendo refrigério, Ele vai acalmando a nossa alma, Ele vai mudando o contexto e Ele vai mudando a nossa visão. E nós vamos, aos poucos, fortalecendo a nossa fé. E assim, meus queridos, aqueles discípulos estavam. Mas quantas vezes, quando nós estamos nesta condição, e que nós nos levantamos, e vamos falar para outros, a nossa visão, que agora não é mais aquela, é uma visão que foi transformada, uma visão que foi totalmente limpa pelo Espírito de Deus, a mente foi transformada, eu agora me sinto fortalecida em Cristo Jesus, eu agora já não estou mais nesse lugar de trevas, porque Jesus ministrou ao meu coração, Jesus trouxe alento à minha alma, e eu agora estou de pé, eu estou fortalecido em Cristo Jesus. E quantas vezes, amados, quando nós verbalizamos isso, para alguns, eles agem como Tomé, eu não acredito, daqui a pouco você vai cair de novo, isso são apenas emoções, daqui a pouco você vai voltar para a mesa do bar, daqui a pouco você vai voltar lá para aquele lugar, para a sarjeta, isso é só euforia. Quantas vezes acontece isso, igreja? Aqueles homens estavam ali cheios da presença do Senhor e Tomé, aquele incrédulo, ele simplesmente bloqueia, ele simplesmente coloca um muro diante daqueles discípulos. Meus queridos, e eu quero aqui te dar um conselho da parte do Espírito de Deus, não meu, mas da parte do Espírito de Deus. Não compartilhe nunca, nunca compartilhe a sua vida com Deus, as suas experiências com Deus, as suas conquistas em Deus com aqueles que não estiverem na mesma visão que você, com aqueles que têm também o mesmo nível de fé, esteja no mesmo patamar que você, que esteja verdadeiramente vivenciando como você as grandezas do Senhor. Não compartilhe com ninguém. Porque, meus amados, quantos são aqueles que estavam nessa condição que eu estou descrevendo? Quantos nessa condição, aflorados, cheios, restaurados e renovados? E chega alguém, meus amados, um Tomé diante dele, e eles caem por terra. É como se tudo aquilo que eles tivessem recebido, eles voltam novamente como uma flor que vai murchando lentamente. E aí volta o Espírito de Deus para novamente regar essa planta, este jardim da nossa alma e fazer de novo essa rosa brotar, essa rosa exalar o seu perfume, aleluia. Porque talvez, meus queridos, você ainda está caminhando no nível de fé que Jesus está te levando. Quando você estiver em um certo nível, talvez, este Tomé não vai te abater. Este Tomé não vai influenciar naquilo que está dentro do seu coração. Mas se você ainda está levantando lentamente, guarda no seu coração. Compartilhe apenas com aqueles que você tem certeza e convicção de que está caminhando do seu lado, que verdadeiramente está com você, torce por você, ora por você e espera junto com você um novo dia raiar na sua vida, aleluias. Meus queridos, a nossa vida espiritual, ela é individual. Cada um tem a sua experiência e o seu nível espiritualmente falando. E então, amados, voltando para o texto, aquele homem, Tomé, ele coloca um muro diante dos discípulos. Eu não acredito. Ele foi assim duro, eu não acredito.
Vocês estão declarando tudo isso, mas eu não acredito. Eu só acredito vendo. Ah, meus queridos, quem sabe você, minha irmã, está que nem Tomé, esperando ver para você crer. Mas você sabe de uma coisa? Que Deus está esperando você mudar essa sua mentalidade para você enxergar a grandiosidade do que Ele está fazendo e vai fazer na sua vida. Meus amados, Tomé, ele foi muito claro. Se eu não ver, se eu não tocar, se eu não apalpar, eu não vou crer. Ah, meus amados, como é difícil, como que isso fere o coração do Senhor. Como que essa incredulidade fere o coração do Senhor. Tomé, um dos 12, que também experimentou, viu, protagonizou grandes feitos do Senhor, esteve presente, ouviu a mesma palavra que os demais discípulos, mas o seu coração ainda estava endurecido, ele ainda estava naquele lugar de dureza, naquele lugar de desolação. Mesmo os discípulos vindo trazer a informação, ele permanecia naquele lugar de desolação. Você já deparou com pessoas assim, meus amados? Elas estão tão lá embaixo, tão sem crédito, tão sem fé, que quando você chega para trazer uma palavra, quando você chega para levar uma luz, quando você chega para apresentar Jesus, é como se um balde de água viesse na sua face, como se uma barreira criasse. Aquela pessoa, ela está tão lá embaixo, na sua incredulidade, na dureza do seu coração, que ela não recebe a palavra que está sendo enviada por meio do Espírito Santo através da sua vida. Aquilo muitas vezes nos dá desânimo. Mas, meus amados, nós aprendemos com o Espírito de Deus, aprendemos aqui com o próprio Jesus, que nós não podemos desanimar, nós precisamos persistir, porque assim como nós somos tomados pela presença do Senhor que se apresentou diante de nós quando estávamos naquela condição de escuridão, Ele também vai se apresentar para esta vida. Talvez, minha irmã, você está orando tanto para o seu marido, e quando você vai falar de Jesus, ele vem contestar. Há uma dureza no seu coração, há uma resistência tão grande no coração do seu marido, do seu filho, de um ente querido seu. Mas Jesus manda dizer para você nesta noite: não perca a esperança, não pare de anunciar, não pare de levar a presença deste Jesus que se apresentou a você um dia. Não cesse de apresentar este Jesus, porque ele vai ter um encontro, ele vai ter um momento, ele vai ter a sua hora, em que Jesus vai também se apresentar a ele, como aconteceu aqui na vida de Tomé. Olha o que aconteceu, meus queridos. 8 dias depois, eita mistério, irmãos, Jesus poderia ter aparecido no mesmo dia para Tomé, no mesmo dia que os discípulos anunciou para ele que Jesus apareceu. Jesus poderia também, da mesma forma que apareceu antes, voltar. Tomé, olha, eu estou aqui. Mas, irmãos, 8 dias depois, 8. Sabe o que Deus me ensina aqui, meus queridos? Deus tem um tempo. Deus tem um tempo para trabalhar com a nossa estrutura, com as nossas emoções. Ele tem o tempo para nos forjar. Meus queridos, Deus pode fazer tudo no estralar de dedos. Deus pode transformar todas as coisas no abrir e fechar de olhos. Deus pode transformar este cenário que você está vivendo da agora para agora. Ele pode todas as coisas. Mas precisamos entender, meus amados, que o tempo faz parte do processo. A Bíblia diz lá no livro, meus amados, de Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo para todas as coisas. E há um propósito de Deus em todas as coisas. Nada
Absolutamente nada acontece fora do tempo de Deus. Ele tem o tempo certo para tudo. E Deus manda dizer para você, minha irmã, o tempo da restauração da sua casa, do seu casamento, da salvação do seu marido, já está às portas. Deus já está no processo. Meu irmão, esta oração que você vem orando há anos, apresentando diante do Senhor, Deus manda dizer que o tempo dele já está bem próximo de você enxergar o milagre que ele está realizando. Eita glória! Tudo há um tempo. E nós temos que entender isso, meus queridos. E nós precisamos respeitar também isso na vida dos outros. Quantas vezes, quando nós alcançamos um certo nível, espiritualmente falando, de fé, de intimidade, nós nos colocamos neste patamar elevado e achamos que já somos os tais, e olhamos os pequeninos cá embaixo com altivez e até com apontação de dedos. Quantos, meus amados, hoje estão longe da casa do Senhor, da presença do Senhor, porque estes que se julgavam tão acima, colocaram eles para baixo. Meus queridos, diante do Senhor, Ele nos vê de igual modo. Na mesma régua, o Senhor nos vê. Ele não nos vê, meus amados, cada um em um nível, Ele nos vê na mesma régua. Por isso, meus amados, respeita o seu irmão. A Bíblia nos ensina isso. Paulo nos deixou isto registrado. Nós que somos fortes, devemos suportar aqueles que são fracos. Nós precisamos entender isso, amados. Glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor humildemente no nosso coração, por já termos alcançado este nível de espiritualidade, de fé. Nós temos que agradecer ao Senhor, glorificar ao Senhor, porque é por causa dele. De nós mesmos jamais conseguiríamos. Nós temos que agradecer ao Senhor humildemente e temos que também nos submeter a estes que ainda estão lá embaixo, precisando de nós para levantar, para subir de nível. Talvez você vai dizer: ah, pastor, eu já estou cansada. Já cansei de jejuar para esta vida. Já cansei de pagar preços. Eu já cansei de orar. Já cansei. A sua palavra é a mesma sempre. Já cansei. Mas Jesus manda te dizer que Ele não cansou de você. Ele não cansou deste que está nessa condição. Irmãos, nós precisamos entender o que a Bíblia nos ensina, o que o Espírito está ministrando no nosso coração hoje. A Bíblia nos diz, e eu falei isso no início, sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus quer que todos nós cheguemos à maturidade de fé. Aleluias! E cada um de nós, meus amados, vamos viver o nosso tempo, o nosso momento. Quando eu comecei a minha vida com Deus, lá atrás, quase 30 anos atrás, ou melhor, uns 30 anos atrás, meus queridos, eu não sabia nada. Mesmo tendo nascido em berço evangélico, graças a Deus por isso, mesmo conhecendo o Senhor ali, ainda na minha meninice, mas eu ainda não havia conhecido ao Senhor. De fato, eu ainda não havia experimentado dele. Eu ainda não havia experimentado das coisas tremendas, grandiosas que ele tinha reservado para a minha vida. E meus amados, quando eu olho hoje lá para trás e vejo quanto que o Senhor me trouxe, o progresso, e quando eu olho para frente, irmãos, eu vejo que ainda há uma escada enorme para avançar, ainda há muito para alcançar, porque é assim que é a nossa vida com Deus. Por isso a Bíblia diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma subida
gradativa. Nós vamos subindo dia após dia, passo a passo, e cada dia mais conhecendo a Jesus, amadurecendo dentro do nosso tempo. Deus está com o tempo dele na vida de cada um de nós. 8 dias depois, somente 8 dias depois. Por que Jesus demorou tanto? Tomé ficou 8 dias ali ainda, amargando aquela incredulidade, aquela dúvida no coração. Os discípulos ainda ficaram 8 dias, talvez até emburrado, eu aqui conjecturando, a Bíblia não fala isso, eu estou aqui conjecturando. 8 dias aqueles discípulos devem ter ficado ali emburrados com Tomé, talvez até falando nos ouvidos um do outro. Como que pode, Tomé, não acreditar? Estamos falando e não está acreditando, irmãos. Não é diferente conosco hoje. As coisas, elas se repetem, amados. Tudo que aconteceu aqui na vida desses homens, como nós também somos mortais como eles, tudo se repete. A história é a mesma. 8 dias depois, Deus então se apresenta, Jesus se apresenta para Tomé. Irmãos, e da mesma, olha que mistério, da mesma maneira que Jesus se apresentou anteriormente para os discípulos. Eles estavam ali, as portas fechadas, da mesma maneira, no mesmo cenário, Jesus se apresentou para Tomé. Sabe o que Jesus fala aqui ao meu coração, meus amados? Ele não faz acepção de pessoas. Da mesma maneira que Jesus se apresentou para aqueles homens, Jesus agora se apresenta para Tomé. Estavam todos no mesmo cenário, mas Tomé agora era o foco. Tomé agora era o centro. E naquele momento, a Bíblia nos conta, meus queridos, que Jesus, ele se dirige para Tomé e ele diz: toca, Tomé, toca no meu lado, apalpa, veja o buraco das minhas mãos, veja o meu lado que foi cravado com aquela lança. Não era isso que você queria, Tomé? Não era ver isso para poder crer? Irmãos, meu Deus, que coisa Deus está falando aqui neste momento. E naquele momento, sabe o que Tomé faz, irmãos? Que coisa linda. A Bíblia não diz aqui, meus amados, se Tomé, ele tocou, ele só recebeu a ordem de Deus, ponha o dedo. Mas olha o que Tomé expõe aqui, meus amados. Veja só, meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Tomé foi impactado naquele momento, quando Jesus se apresentou a ele. Naquele momento, meus amados, aquele Tomé de antes caiu por terra. Aquele Tomé já não estava mais ali. Ele agora encontrou o seu Senhor. Ah, igreja, Rabá, sube a terra. Jesus está me dizendo nesta hora, prepara a igreja do Senhor, porque você vai ter um encontro com Cristo Jesus. E não é o arrebatamento, não, igreja, ainda não. Tem muitos que Jesus vai se apresentar para eles. Eita glória, mistério. Você que está me ouvindo nesta hora, te preparas, porque Jesus, ele já está com o encontro marcado com você. Eita glória. E tal como Tomé, você não vai conseguir resistir à presença de Jesus. Ninguém consegue resistir à presença de Jesus. E meus queridos, e finalizando esta palavra, depois que Tomé, ele ali se prostra diante do Senhor,
Naquele momento, amados, a Bíblia não descreve, mas nós podemos entender isso claramente com o nosso espírito e com o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito, que quando Jesus se apresenta e Tomé lhe fala, meu Senhor, meu Deus, irmãos, Tomé deve ter se lançado aos pés de Jesus, porque é impossível nos manter intactos de pé e não nos lançarmos aos pés de Jesus quando somos impactados pela sua presença. E Tomé, ele se lança aos pés de Jesus. E meus amados, naquele momento, Jesus ele somente diz para Tomé, Tomé, porque você me viu, você creu. Mas eu quero dizer para você, Tomé, que felizes são aqueles que não viram e creram. Sabe o quê? E aqui eu fecho esta mensagem do Senhor. Quando Jesus ele diz aqui, feliz aqueles que não viram e creram. O Espírito de Deus me leva lá nos heróis da fé. Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, aqueles homens, heróis da fé. Aqueles homens que caminharam em cima de uma promessa de Deus. E morreram sem ver esta promessa. E eles estão registrados lá no livro santo, lá no livro de Hebreus capítulo 11. E meus amados, verdadeiramente, é este nível de fé que Deus quer nos levar. E é aqui que eu fecho esta mensagem que o Espírito de Deus está trazendo ao nosso coração. É neste lugar. Você nota bem que eu venho caminhando com você, trazendo a palavra até o seu coração, para chegar aqui nesse fechamento, porque é aqui que Deus fecha conosco por meio do seu Espírito, porque é neste lugar que Deus quer nos levar, para este lugar onde eu não estou vendo, mas eu creio. É este nível de fé, meus amados, que o Senhor está trabalhando conosco para nos levar. É para este lugar que eu não preciso de ver para crer, mas eu já posso crer, porque a minha fé me faz ver, ainda que os meus olhos carnais não podem ver. É para este lugar que Deus quer levar a sua igreja. E é este lugar, meus queridos, que o Espírito de Deus está trabalhando com cada um de nós. E possamos receber esta palavra com alegria no nosso coração. E tudo aquilo que o Espírito de Deus ministrou ao seu coração, que você venha guardar dentro de você. E que o Espírito Santo venha assim completar esta palavra no seu coração. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, te louvamos, te exaltamos, bendizemos e engrandecemos o nome santo do Senhor. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por mais uma revelação que o Senhor traz ao nosso coração, Pai, através da tua palavra. Muito obrigada, Jesus. Completa, Senhor, em cada coração. Te oramos e te agradecemos pela tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém.